Bom dia a todos. Nós estamos dando início a mais um momento juntos, a mais uma oportunidade para construirmos um pensamento e também virmos a crescer dentro da proposta da filosofia que está inserida na temática nossa aqui, hermenêutica, ser e interpretação. Nós vamos falar hoje de Plotino. Plotino, que tem uma grande importância, não é? Na filosofia clássica grega, tá? E vamos falar de teurgia e negatividade, teurgia e negatividade em Plotino, teurgia e negatividade em Plotino, tá? O objetivo deste momento juntos, desta aula, desse assunto que vamos tratar, é justamente demonstrar que o conceito plotiniano, tá? Principalmente o conceito plotiniano de uno, certo? Ele vai possuir como elemento principal a ideia de negatividade. O uno, inclusive, é entendido como para além do conceito de ser. E esta compreensão ela vai ser remontadora a Filo de Alexandria e aos cabalistas. E ela vai proporcionar uma fundamental importância para se entender uma tradição, tá? Que é responsável por elaborar uma ontologia para além das determinações da tradição metafísica ontoteológica. Certo? Então, o neoplatonismo teúrgico, ele é responsável por trazer em si três matizes. Primeiro, a base doutrinária dele, que é a base doutrinária e metafísica assentada sobre as ideias principais de Platão, certo? E sua escola. Segundo, as práticas mágico-teúrgicas e dos mistérios que vão ser responsáveis por fundar no misticismo grego e em suas escolas de mistérios, tá? Terceiro, bem como até nas suas práticas das escolas platônicas e da compreensão da diferença que ocorre entre o uno e o ser manifesto, aí surge o percurso que a alma deveria fazer, tá? Para atingir o princípio intelecto e o princípio uno, que esse então seria, como nós já falamos aqui, essa parte final, o terceiro matiz fundamental, a terceira matiz fundamental. Então, o principal representante do nascimento, podemos dizer assim, desta corrente, foi o Anônimos, tá? Sagas, tá? Anônimos Sagas, que desenvolveu a sua atuação filosófica entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo. Certo? 200 e 300 depois de Cristo, que vai ser o responsável por fundar sob três pilares a sua filosofia, que vai ser o médio platonismo, o neopitagorismo e alguns elementos do pensamento filonianiano, tá? De Filo de Alexandria. Amônios Sagas, ele vai tomar parte no grupo conhecido como filaletianos, certo? Ou seja, os amantes da Aletheia, certo? Que foram, inclusive, advindos dos filósofos alexandrinos e dos próprios teodidácticos, tá? Os quais são denominados de ensinadores ou ensinados por Deus. E ao assumirem para si este caminho, pensadores como Porfírio, Plotino, Orígenes e Longinos amalgamaram diferentes tendências, inclusive tendo sido os dois últimos integradores, tá? Ao que hoje nós chamamos de escola eclética. Muito bem, agora, entrando dentro dessa proposta, nós vamos ver que dentro dos nossos estudos, que nós iremos nos centrar nesse assunto que nós estamos desenvolvendo, na doutrina metafísica de Plotino, que nos é legada, inclusive através de sua célebre obra, As Enéadas. Tá? Então, dentro dessa proposta, nós vamos ver que trataremos o conceito de uno, o princípio intelecto
e as hipostases entre a considerada união da alma e do intelecto, ou seja, o percurso espiritual desta direção do Uno, tá? Inclusive sobre o que o Uno é pensado na quinta Enéada, tá? Inclusive o Uno na quinta Enéada é considerado da seguinte forma: o Uno é todas as coisas e nenhuma delas. Na quinta Enéada é assim defendido, tá? A fonte de todas as coisas e nenhuma das coisas todas. Todas as coisas são sua possessão, mas um universo de uma unidade inquebrantável em que a diversidade não surge nem mesmo até a dualidade. Precisamente porque nessa proposta não vai haver nada dentro do Uno, que todas as coisas vêm dele. Inclusive é defendido nessa quinta Enéada que para que o seja provado e provocado, a fonte deve ser o não ser, certo? E o gerador do ser deve ser pensado como fonte primordial de uma geração, certo? Nada procurando, nada possuindo, nada faltando, e o Uno sendo o perfeito. E em nossa metáfora, inclusive, ele se torna cheio de uma exuberância produtora do novo. E esse produto vai se voltar novamente para o seu progenitor e vai preencher e se tornar o seu contemplador e então o princípio intelectual. 3 pontos nós vemos que devem ser ressaltados aqui. O Uno é a fonte de todas as coisas. É todas as coisas e ao mesmo tempo nenhuma delas. A origem, tá, do ser manifesto, ela se torna anterior a esse próprio ser. O que Plotino chama de gerador é o que o Uno produz. Então o fenômeno, o mundo, todas as coisas voltam novamente para a sua fonte. E o paradoxo filosófico, aquele mesmo que nos fala do do múltiplo, no diálogo até de Parmênides e de Platão, tá? Entre o uno e o múltiplo, então, vai surgir aquele que dá forma a tudo isso e é, em si mesmo, sem forma, e a base da compreensão plotiniana da realidade, tá? E aí nós vamos ver que é explicado da seguinte forma, que Plotino vai conceber a realidade como o dinamismo de uma natureza espiritual. E a realidade se torna uma produção contínua do inferior pelo superior. E esta produção que vai se verificar mediante a contemplação, ela se torna a contemplação e a produção. Tudo quando vai se existir tem um pouco de partida. E um primeiro produtor que paradoxalmente produz sem produzir, permanece em si mesmo e se torna a unidade, a unicidade absoluta, além de toda a dualidade. E aí quando surge, surge dele. E quando surge, sem que ele o queira, nem que ele se incline, nem o proponha, tá? Então a perfeição mesma, que inclusive é a perfeição que lhe é propícia, faz que algo, inclusive, surja dele. Como podemos considerar um desborde, certo? Um primeiro produto nascido do Uno e também 2 etapas consideradas processão e conversão, que é a inteligência denominada intelecto, que é o primeiro grau ou o nível em que se estrutura a realidade depois do Uno. Dentro disso, o produto primeiro, que é responsável para nascer do Uno, ele surge em 2 níveis, a processão e a conversão. E aqui nós vamos ter o primeiro grau da manifestação, o princípio intelecto e da autocomplementação, tá? Que é o princípio que surge a alma.
E essa alma que é produtora como imagem de si mesma é as formas que habitarão o mundo sensível. E a matéria, por fim, ela se torna a última produção dessa processão, ou seja, ela se torna o suporte para essas formas. Com isso, ela vai se compor nesta pequena uma estrutura ontológica que vai comportar em si um nível para o pensamento e para o conhecimento. Tá? E aí é que nós vamos pensar aqui juntos, que a realidade é de natureza espiritual, segundo a posição de Plotino. Que cada nível ontológico ele é simultaneamente um nível em que o pensamento e o conhecimento se estruturam de determinadas maneiras. E aí, Plotino vai defender também cada vez mais múltiplas, mais complexas e cada vez mais imperfeitas se vão surgindo. E desse modo, cada nível ontológico é a si mesmo um nível noédico, tá? E teorético, certo? O problema, então, nós vamos ver que ele reside nesta possibilidade do pensamento atingir a diferença entre o uno e o mundo manifesto. A compreensão plotiniana do uno, que é anterior ao ser, é aquilo que está em todas as coisas, mas não é coisa alguma e é gerador do ser. Já esta está presente dentro da doutrina filoniana da geração do ser a partir do não ser. Então, Filon, ele assim vai demonstrar no seu De Vita Mossis, tá? Já que ele vai se tratar, inclusive, especialmente de manter viva uma aproximação através da linguagem, que com esse Deus vivo que surge para Moisés e que deve ser conhecido por todos, o que se opera então é o choque entre uma tradição criacionista, a hebraica, e a tradição também denominada grega, que é centrada no imanente perene e que ao mesmo tempo ela é elaborada como figura do primeiro motor. Aí está remetendo a Tomás de Aquino, né? Que Tomás de Aquino vai trabalhar com essas posições de primeiro motor, segundo motor, terceiro motor, e não o pensava como um Deus criador separando o mundo criado por ele mesmo. Então eram essas as posições defendidas por Plotino. E a separação entre aquele que cria e a obra de sua criação se tornava um privilégio da tradição hebraica e que se penetrava ao mundo helênico exatamente através da figura de Filo de Alexandria. E desse modo vai se entender diferentemente do modo grego que o cosmo não pode ser compreendido como o primeiro Deus, como o Criador em si, mas sim como sua obra, sendo um Deus sem forma, mas que torna todas as coisas visíveis, construindo a natureza. E este Deus para Filo, que ama a virtude, a piedade, a excelência, ele é o Pai e Criador do universo, e também o possuidor de um abismo em que ele mesmo é invisível, sem forma, sendo um mundo incorporal, a essência que é o modelo de todas as coisas existentes. E aí, a partir deste pensamento, dessas propostas, desses pressupostos, se torna o Plotino importante também nós pensarmos nele a partir da sua quinta Enéada, que vai trazer aquela compreensão filoniniana de que Deus em Plotino, ou uno, não pode ser definível. Tá? Então, aquilo que é compreendido dentro da teoria hebraica dos atributos de Deus como o Ein Sof, a negatividade, por ser em si mesmo incognoscível, esse atributo não pode ser pensado ou mesmo até posto em termos de proposições à linguagem, porque vai se falar, outro sim, sobre aquilo que ele não é e é em si mesmo uma das características da via negativa. E vai se tratar como uma aproximação insuficiente para o pensar, mas que em Filo e Plotino vai permitir estruturar a base concisa de seus sistemas.
Tá? E aí Plotino, nas suas Enéidas, ele vai explicar dizendo que o uno é o intelecto transcendente, transcende o conhecer sobre toda uma necessidade. E essa necessidade de conhecer, que pertence somente à segunda natureza, ela se torna o conhecimento, que é uma coisa unitária, mas definida, e o primeiro é o uno, mas indefinido. Então, um uno definido não seria o uno absoluto, e o absoluto é anterior à definição. Então, era essa a proposta de conceito, de aula, de assunto, de teoria, em Plotino, trabalhando com esse propósito de abordarmos e construirmos um pensamento a partir do que Plotino vai defender na sua teurgia e negatividade, que foi o que nós tratamos hoje nesta aula. Obrigado a todos.